Olá pessoal, estamos aqui na nossa semana da FE e hoje nós vamos falar sobre o SPED. Hoje nós vamos abordar qual é a origem do SPED, qual é a necessidade do SPED, quem é obrigado a emitir o SPED e quais são as obrigações que vocês devem apresentar no SPED. O SPED ele é o Sistema Público de Escrituração Digital. Escrituração é uma obrigação que a empresa sempre teve que apresentar ao fisco, né? A empresa sempre teve que levantar ali todas as suas movimentações, todos as suas vendas, as suas compras, as suas movimentações internas e repassar ao fisco de alguma forma. Antigamente tínhamos lá os livros de entrada, os livros de saída, todo o livro do bloco K lá, né, até o próprio bloco K, que é o controle de produção, ele já tinha lá um livro específico para fazer o registro dessas movimentações da produção. Nem todas as empresas tinham a prática de fazer, né? Somente quando o fiscal chegava e pedia o livro ali que ele autuava na hora ali, porque não tinha o livro, não tinha todos os seus registros feitos adequadamente, né? Aí, com o passar do tempo, a Receita Federal criou o ambiente do SPED, que ele engloba aí vários módulos que para a gente hoje, para muitos de nós desenvolvedores da área fiscal, já são módulos bem familiares. Por exemplo, emissão de uma nota fiscal eletrônica, um conhecimento de transporte, fazer um manifesto de nota. Todos esses modelos de documentos são módulos que compõem o módulo do SPED, né? E o SPED em si, ele nada mais é que você levantar toda essa movimentação que teve ali na empresa e apresentar para o fisco o que deu ali de imposto, quais os impostos que foram creditados ou debitados em cada uma dessas movimentações, né? Qual mercadoria foi vendida, qual mercadoria foi comprada, quem comprou, quem vendeu. Então a gente pega tudo isso, gera um arquivão e manda para o SPED com todos esses valores. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhado como que é esse processo. O SPED ele é dividido em vários módulos na parte de emissão de documentos fiscais, mas na parte de apuração fiscal, ele também é dividido em vários outros módulos, né? Nós temos, por exemplo, igual eu já citei, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte, manifesto de nota, nota de serviço. Tudo isso são módulos de emissão de documentos fiscais. Aí nós temos o SPED contribuições, o SPED fiscal, o SPED contábil, nós temos a ECD, a ECF, que são módulos de apuração fiscal. Então, cada módulo desse de apuração fiscal, ele é responsável por apurar, por verificar quanto que deu de imposto, quanto que a empresa vai pagar de um determinado imposto. Por exemplo, nós temos o SPED contribuições, que é o SPED que faz a apuração fiscal de PIS e COFINS. Nesse SPED, ele tem um layout bem próximo, bem parecido com um outro SPED, que é o SPED fiscal. O SPED fiscal é o SPED onde nós mostramos os valores de apuração de ICMS e de IPI da empresa. Então, quando a empresa ela vai pagar o ICMS, ela vai pagar o IPI, ela vai fazer de acordo com os dados que ela apresentou na apuração do SPED, né? Então, você tem ali módulos diferentes e cada um desses módulos ele é responsável pela empresa apresentar um valor de um determinado imposto, certo? Hoje aqui nós vamos falar sobre o SPED fiscal, sobre o SPED que faz a apuração de ICMS e IPI na nota. Tem alguns valores ali também de PIS e de COFINS que você deve apresentar, mas não é esse SPED, não é essa apuração que vai comprovar o valor que você está calculando de imposto ali que você vai pagar ou que você vai restituir de ICMS e IPI, de PIS e COFINS no caso, né? Tem uma outra apuração, uma outra entrega que deve ser feita, uma outra transmissão de um outro arquivo digital e um outro PVA que vai fazer a apuração de PIS e COFINS, mesmo ele estando presente ali dentro do SPED ICMS e IPI, né? Dentro do SPED fiscal. Bom, então como eu falei, o projeto SPED ele é um projeto que ele tem ali 12 módulos, né? Ao todo nós temos o ICMS e IPI, o SPED contribuições,
temos a EFD-REINF, que é a prestação de contas ali sobre notas de serviços tomados e serviços prestados, né, sem vínculo empregatício. Temos a E-Financeira, que é a apuração de imposto sobre movimentações financeiras da empresa, né? Temos a ECF, Escrituração Contábil e Fiscal. Temos a ECD, Escrituração Contábil Digital. Temos o E-Social, que é a apuração de imposto em cima de movimentações de prestação de mão de obra com vínculo empregatício, né? Que ele vai abranger ali todas as movimentações da empresa com seus funcionários, pagamentos, retenção de imposto de renda, pagamento de FGTS, INSS. Então, o E-Social trabalha em cima dessas movimentações, né? Temos a NFE, Nota Fiscal Eletrônica, né? Que é aquela modelo 55 lá, que é impressa do Anfizinho, né? Temos a NFCE, Nota Fiscal de Consumidor, onde cada estado tem a sua legislação ali sobre a NFCE, né? Cada um tem o seu layout de emissão de NFCE. Temos a NFSE, Nota Fiscal de Serviço, que essa é pior ainda, é regida pelos municípios, né? Cada município tem o seu padrão de emissão de nota fiscal, né? E temos o CTE, que é a emissão de nota sobre serviço de transporte, né? Que geralmente é emitido por transportadoras. E temos o MDFE, que, na verdade, esse modelo de documento, ele é o único que não gera imposto para a empresa, mas ele é necessário, ele é obrigatório para a empresa falar a carga de onde a mercadoria está saindo, onde ela vai ser entregue, quais são os estados que ela vai passar, né? Quem é a transportadora, quem é o caminhão, qual é o caminhão que está transportando a mercadoria. É mais para efeito de conferência de mercadoria de transporte nas barreiras aí, né? Então, todos esses módulos são os módulos que compõem o ambiente SPED. E hoje nós vamos falar somente sobre o SPED fiscal, tá? Vamos dar uma olhada, então, como que é a apuração fiscal do SPED. O SPED, ele funciona da seguinte maneira. A empresa, ela emite lá os documentos fiscais, ela compra mercadoria, ela faz venda de mercadoria, e ali durante o mês ela vai registrando essas operações em cima da emissão de documentos fiscais. Então ela gera uma nota ali, a mercadoria sai, a nota vai para acompanhar a mercadoria, e quando ela gera aquela nota, a empresa ela calcula alguns valores de impostos. Por exemplo, uma nota fiscal eletrônica modelo 55, que é a mais comum. Nessa nota pode-se incidir ICMS, IPI, PIS, COFINS, e dentre outros impostos também, dependendo da movimentação, né? Por exemplo, se for uma nota de entrada, de importação, tem lá imposto de importação, tem IOF, tem uma série de outros impostos aí específicos desse tipo de movimentação. Então, a cada operação dessa vai ser gerado ou ICMS de débito, né? Se for uma mercadoria, uma nota que está registrando a saída de uma mercadoria da empresa, então a empresa vai pagar imposto sobre aquela mercadoria. Se for uma nota que está registrando a entrada de uma mercadoria na empresa, então a empresa vai utilizar aquele valor daquele imposto como um crédito. Chega no final do mês, a empresa levanta todas essas movimentações, pega-se os valores dos débitos, que foram emitidos nas notas de saída, pega os valores de crédito, que foi gerado em cima das notas de entrada, né? Aí você faz o cruzamento desses dois valores. A diferença é o valor de imposto que a empresa vai ter que pagar. Então, todas essas movimentações, todos esses dados, eles são apresentados dentro do arquivo de apuração do SPED. E eles têm uma estrutura correta que deve ser apresentado esses dados. O SPED, ele é dividido em blocos. Cada bloco do SPED, ele tem um determinado objetivo. Por exemplo, você tem blocos que são definidos para você colocar registros referentes a cadastros, né? E esses registros você utiliza em outros blocos que são referentes às movimentações. É como se fosse o relacionamento dos dados lá no ERP. Imagina que você tem lá uma tabela nota, que você tem uma tabela onde você grava as movimentações, e você tem uma tabela de cadastro de cliente, de cadastro de fornecedor, de cadastro de produto, de cadastro de
unidade de medida, você tem outra tabela para cadastro de natureza de operação. Então, tudo isso tem um lugar correto onde você deve informar esses dados no SPED, né? Então, pessoal, como eu disse, o SPED ele é dividido em blocos. O primeiro bloco do SPED é o bloco 0. O bloco 0 ele é o bloco responsável por ter todos os dados de cadastros que serão de informações que serão utilizadas lá nas movimentações. Então temos um bloco para cadastro, temos um bloco para movimentações, temos outro bloco separado depois para fazer a apuração de valores, temos um bloco para fazer a apuração de quantidade de registro dos arquivos. Cada bloco tem a sua função correta. Dentro do bloco 0, o primeiro bloco do SPED, ele é dividido em vários registros, onde cada registro também tem o seu objetivo. Um exemplo, nós temos o registro 0150, é um registro muito comum e apresentado pela maioria das empresas. O registro 150, ele contém os dados dos participantes nas movimentações. Por exemplo, imagina que a empresa emitiu uma nota. Se ela emitiu uma nota, ela está presente na nota como um emitente da nota. Como a empresa está emitindo uma nota de venda, ela vai ter que ter um cliente. Esse cliente ele vai estar constando na nota como um destinatário. Então, esse destinatário ele vai ter que estar presente lá no registro 0150 do bloco 0. Da mesma forma, imagina que a empresa está comprando uma mercadoria. Se ela está comprando, ela está presente na nota como destinatário. E o fornecedor vai estar presente na nota como emitente. Então, este emitente da nota, ele tem que estar constando também no registro 0150. E a nota em si, ela vai estar constando em um outro bloco referente às movimentações da empresa. Existem outras situações também, onde o participante deve estar constando lá no bloco 0. Nota de remessa para industrialização, uma nota de brinde que é fornecido para o cliente, uma mercadoria que entra na empresa para industrialização. Então, tem várias situações aí de movimentações onde todos esses participantes que têm algum envolvimento com a sua empresa, eles devem constar lá no registro 0150 da empresa, do bloco 0. Existem outros registros também de cadastro que nós podemos citar. Por exemplo, o 0200. O registro 0200 ele contém os dados de cadastro de produto. Então, lá na movimentação, a gente vai falar qual é o produto que está constando lá naquela nota. Mas os dados detalhados dos produtos vão estar lá no registro 0200 dentro do bloco 0. Então, todos esses blocos são divididos em registros. Um outro exemplo que temos é o bloco C. O bloco C é o registro que contém as movimentações. Lá dentro do bloco C, ele vai ser dividido também em vários outros registros. Por exemplo, temos lá o registro C100. O registro C100 ele traz lá todos os dados de totalizadores das notas. Aí temos os dados detalhados de itens da nota, o registro C170. Aí temos um outro registro para fazer a totalização de valores de impostos ali das notas, o registro C190. Então, esses registros só tem os valores das movimentações. Ele não vai ter os dados detalhados ali de cadastro. Imagina que você tem no seu ERP, por exemplo, uma tabela nota, onde nessa tabela nota você tem o que foi vendido, para quem foi vendido, ou o que foi comprado, de quem foi comprado, e você vai ter os detalhes da mercadoria em uma outra tabela separada. Você vai ter lá um cadastro de produto, você vai ter um cadastro de fornecedor, um cadastro de cliente. Então, esses cadastros, eles seriam informados no bloco 0. E os dados da movimentação mesmo, lá da tabela nota, de uma tabela item, alguma coisa desse tipo, eles são informados lá no bloco C. Depois disso, nós temos vários outros blocos, cada um com a sua função. O SPED em si, hoje ele está constando com 10 blocos. Temos o bloco 0, com abertura, identificação e referências, né? São os dados de cadastro, como eu já falei. Temos o bloco B, que é um bloco específico para apuração de dados de notas de serviço, né? Escrituração e apuração de imposto sobre serviço. Temos o bloco C,
são dados de entrada e saída de mercadorias, né, notas de entrada e saída, né. Temos o bloco D, que é a apuração fiscal sobre serviço também. O bloco E, que é os dados de apuração de ICMS e IPI. Esse bloco E, ele vai constar lá todos os valores que deu apurado, somado todas as movimentações. Então você vai ter lá no bloco C, no bloco D, todos os dados das movimentações, nota de entrada e nota de saída. Aí você vai pegar valor a valor, de nota a nota, item a item, somar tudo, e o valor que deu de imposto você vai apresentar lá no bloco E, que é o totalizador do imposto a ser pago ou a ser creditado pela empresa, né? Temos o bloco G, que é o controle de crédito de ICMS sobre o ativo permanente, que é o gerenciamento lá de créditos do CIAP, né? Então temos também o bloco H. O bloco H, ele é um bloco muito importante para o SPED. Ele é o inventário físico da empresa. Ele mostra quanto que a empresa tem de uma determinada mercadoria, de uma determinada matéria-prima, de um produto em processo, um produto acabado, no seu estoque. Ele vai mostrar qual é o valor do estoque da empresa, né? Então, dependendo do regime tributário da empresa, se é uma empresa simples nacional, se é uma empresa lucro presumido, lucro real, ou com algum outro regime especial de acompanhamento, né? Então, cada um desses regimes tributários, ele fazem com que a empresa tenha que ter um prazo diferente para apresentar o seu inventário. Tem empresa que apresenta o inventário em todas as apurações do SPED, mês a mês. Tem empresa que apresenta trimestralmente, tem empresa que apresenta a cada 6 meses, tem empresa que apresenta uma vez por ano. Então, dependendo do regime tributário da empresa, ela deve apresentar o SPED e o inventário no SPED em um período diferente, né? Nós temos também o bloco K, que é o controle de produção e estoque. Esse bloco K, ele vem com uma certa novela aí para a implementação desse bloco, né? Que são todos os controles lá da produção. O que você tem de mercadoria de matéria-prima, o que você tem de produto acabado também, assim como alguns dados que aparecem ali também no inventário no bloco H. Mas ele também vai trazer muita movimentação detalhada da sua produção. O que você está produzindo, o que você tem de ordem de produção em aberto, o que você tem de ordem de produção que veio lá do mês passado em aberto, matéria-prima que você tem em posse de terceiro para ser industrializada, matéria-prima de terceiro que tem em sua posse para você industrializar, como que você compõe ali o seu produto, a ficha técnica de todo o seu produto você tem que apresentar também no bloco K, né? Se você faz um ajuste de produção, então tudo isso você tem que apresentar ali no bloco K. No começo, nas primeiras empresas que tinham a obrigação de apresentar o bloco K, eles somente apresentavam um registro, o K200 lá, que é como se fosse um estoque também físico da mercadoria, só que ele mostrava de forma mais detalhada esse estoque. Aí, aos poucos, a Receita Federal foi adicionando alguns registros a mais ali na obrigatoriedade das empresas, né? Hoje nós temos um cronograma de apresentar o SPED, de implantação do bloco K no SPED, de até 2022. Não sei se vão manter esse cronograma, já se fala também muito em retirar esse bloco K do SPED, né? Então precisamos aguardar aí os próximos capítulos para saber certinho qual vai ser o futuro do bloco K. Nós temos ali, para finalizar o SPED, os blocos do SPED, nós temos o bloco 1, que ele contém algumas outras informações. O que são outras informações? São informações que são muito específicas de algum ramo de atividade. Por exemplo, dados de quem trabalha com posto de combustível, dados do lacre da bomba, cadastro da bomba de combustível, né? Quem trabalha com transferência de mercadoria com perigo, né, com alta periculosidade. Então, são dados que não conseguem, são muito poucas informações para você montar um bloco somente para aquele tipo de dado, né? Então, tem um bloco com vários registros específicos ali, onde você deve apresentar aquela informação
de acordo com o seu ramo de trabalho, né? E temos ali o bloco 9, que é o bloco de controle e encerramento do arquivo. Esse bloco nada mais é que um contador, registro a registro, tipo de registro a cada tipo de registro, quantas linhas deu ali dentro do arquivo. Por exemplo, se você informou lá no bloco 0, no registro 0150, se você informou 500 participantes lá, então você vai ter que informar aqui no bloco 9 que o registro 0150 teve 500 linhas. É só um contador para fechar o final do arquivo, né? Para validar o arquivo. É importante, pessoal, vocês saberem que não tem assim um mapa da mina, uma receita de bolo, para você saber o que você tem que apresentar no SPED ou não. É necessário um acompanhamento muito próximo ali da empresa, saber quais são as movimentações da empresa, o que a empresa faz no seu dia a dia ali, quais são os dados que a empresa tem e que ela precisa gerenciar para apresentar para o SPED. Por exemplo, lá no bloco C mesmo, tem dados lá de arma de fogo. Não são todas as empresas que trabalham com arma de fogo. Então, não é uma informação que você não, a maioria das empresas não vai precisar apresentar ali no SPED, né? Nota fiscal de consumidor, não são todas as empresas também que trabalham com nota fiscal de consumidor. Alguns dados ali de ECF, redução Z, isso aí quem tem redução Z hoje é só o estado de Santa Catarina, que ainda trabalha lá com o PAF-CF e tem aquelas impressoras com lacre, né? Então são dados que não é necessário todas as empresas enviar ao SPED, né? É necessário você ter um acompanhamento ali com a empresa para saber certinho qual a informação que deve ser enviada ao SPED, né? Nós temos também alguns perfis de enquadramento do SPED. O que é esse perfil de enquadramento? O perfil de enquadramento, ele estabelece ali em qual nicho de entrega de SPED que a sua empresa está enquadrada. Hoje, o SPED ele é dividido em 3 perfis, perfil A, perfil B e perfil C. O perfil A, ele é o perfil mais completo do SPED. A empresa que ela está inserida ali no perfil A, ela tem que apresentar um maior número de registros, maior nível de detalhamento de dados ali dentro do SPED. O perfil B, ele já é um perfil que está ali no meio termo, né? Ele não precisa apresentar um arquivo tão detalhado igual ao perfil A, mas ele tem alguns dados ali que ainda são necessários. E temos também o perfil C, que são as empresas que apresentam a versão mais sintética, assim vamos dizer, do arquivo do SPED, né? Então, você precisa saber certinho em qual perfil de enquadramento a sua empresa está inserida. Lá no portal do SPED, no portal da Receita Federal, tem um link onde você consegue consultar pelo CNPJ da empresa em qual perfil de enquadramento a empresa está inserida, né? Aí, de acordo com esse perfil, você pode saber quais são os registros certinho que cada empresa deve enviar. O SPED, pessoal, ele é uma obrigação acessória que todas as empresas devem entregar. Hoje em dia, todo mundo aí é obrigado a entregar o SPED. Só que cada estado tem uma legislação diferenciada para saber qual é o período, qual é o prazo de entrega do SPED. Tem estado que o prazo de entrega do SPED é até o 15º dia útil do segundo mês subsequente. Tem estado que é um mês seguinte. Então, é necessário você saber certinho, estado a estado, qual que é o prazo de entrega do SPED, tá? Vocês precisam se atentar a isso. Como que faz a entrega do SPED? Então, imagina que nós temos lá um RP, onde este RP ele gera lá todas as movimentações, registra todas as notas de entrada, todas as notas de saída. Esse RP ele vai ter que fazer um apanhado, fazer um levantamento de todas essas movimentações e gerar um arquivo para vocês, um arquivo estruturado de acordo com esses blocos que eu comentei, de acordo com todos os registros que devem ser apresentados, totalizado todos os valores de impostos certinho para apresentar lá no bloco E. E a partir do momento que você tiver esse arquivo gerado, a Receita Federal ela fornece um PVA, um Programa Validador Assinador. Esse PVA ele vai fazer a importação desse arquivo, vai fazer todas as validações.
Neste PVA, também é possível fazer edição desses registros, adicionar mais registros, tirar informação. Você pode fazer uma conferência ali dos dados que o ERP gerou. Depois que esse arquivo tiver tudo certinho, tiver com todos os dados que você deve apresentar, você consegue fazer a transmissão desse arquivo para a Receita Federal. Então ele vai assinar esse arquivo com certificado digital e vai transmitir direto para a Receita Federal. É bem parecido com aquele programa que o pessoal utiliza para fazer a restituição do imposto de renda, para fazer a entrega do imposto de renda lá, né? Você baixa um programa da Receita, imputa todas as informações ali dentro, né? Insere todas as informações ali dentro e faz a validação e transmite o arquivo para a Receita Federal. Então o SPED é nesse layout que ele é feita a entrega também. Não existe um web service para você fazer a comunicação do seu ERP direto com a Receita Federal. Este módulo de SPED que nós estamos trabalhando hoje, que nós estamos falando hoje, que é o SPED fiscal. Alguns módulos do SPED, a entrega é diferente. Por exemplo, o e-social e o REINF, existe web services, onde você envia informação de forma detalhada, de forma separada, de acordo com cada evento ali, né? E eles vão recebendo e autorizando cada uma daquelas informações, né? Então, o SPED fiscal, tanto SPED fiscal, SPED contribuições, SPED contábil fiscal, contábil digital, todos esses 4 módulos que eu falei, eles são nesse layout. Você gera um arquivo, utiliza o programa validador, assinador para fazer a validação da informação e esse programa transmite o arquivo para o SPED. É gerado um recibo, tudo certinho, para você poder comprovar a entrega do arquivo, tá, pessoal? Bom, é isso. O SPED ele é uma obrigação acessória que está aí há muito tempo já. A maioria das empresas já conhecem, né? Só que muitas empresas de pequeno porte ainda mantêm essa informação, essa obrigação lá com o contador, né? O contador faz levantamento de tudo isso e transmite o arquivo. Às vezes a empresa nem sabe que ela tem que apresentar esse arquivo, né? Quanto mais próximo da empresa a gestão desse arquivo, melhor, para a empresa poder colocar boas práticas ali dentro do seu dia a dia que vão facilitar a entrega dessa informação. Até mesmo que se chegar um fiscal para fazer alguma auditoria na empresa, o fiscal não vai lá no escritório de contabilidade ver pedir alguma informação. O fiscal ele vai lá na empresa e ele vai pedir informação lá na empresa. Então é importante que a empresa saiba que essa informação ela está sendo entregue e como ela está sendo entregue, né? Bom, era isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.